glory, right? Então, é verdade que hoje o ladrão está por ele para isso, mas em termos de ele sendo o Messias, Deus homem, ele não tinha ainda subido em toda a sua glória. Because we do believe that his ascension is a distinct act in the history of redemption. Nós cremos que a ascensão é um ato distinto na história da redenção. So we can hold those two things together because he's not yet in that the fullest of sense. Então, nós podemos distinguir essas duas coisas, porque ele não ainda subiu nesse senso mais pleno. Maybe a parallel example to maybe help understand would be how we believe that the Son of God manifests himself before the incarnation, but yet there is the incarnation, right? Então, talvez uma coisa semelhante para ilustrar aqui, nós cremos que o Filho de Deus se manifestava antes da encarnação, mas de uma forma diferente do que quando ele se encarnou. Any other questions? Tem mais perguntas? Right. Let me explain then. I mentioned that fifth and sixth view. Eu mencionei a quinta e a sexta posição. Let me explain then. Well, what do we as Christians, Reformed Christians, believe about this ascent? Então, deixa eu explicar o que nós, como crentes reformados, cremos sobre essa descida. The view of the Westminster Larger Catechism is that descent is burial. A explicação do Catecismo Maior de Westminster é que descida é sepultamento. And the view of the Heidelberg Catechism is that descent is Christ's agony on the cross. O entendimento do Catecismo de Heidelberg é que a descida se refere à agonia de Cristo na cruz. Those two things seem to say different things, Essas duas coisas parecem dizer coisas contraditórias, diferentes. but they're like two sides of one coin. Mas, de fato, são como se fossem os dois lados de uma só moeda. And the view of our Reformed confession is this. Então, o entendimento das nossas confissões reformadas é o seguinte. First of all, as to the body of Jesus Em Christ, segundo lugar, quanto ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, he descended into the state of death. ele desceu para estar no estado da morte. As to the soul of Jesus Christ, Quanto à alma do Senhor Jesus Cristo, he suffered the agonies of hell. ele sofreu as agonias do inferno. We do believe in a literal descent as well as in a ascent to the soul. Então, nós cremos tanto numa descida literal do corpo, quanto numa descida da alma. We see these two ideas together, for example, in John Calvin's Catechism, Nós vemos essas duas ideias juntas, por exemplo, no Catecismo de João Calvino. where it says that descent into hell speaks of burial, but as well the agonies of hell on the cross. Nós entendemos que esta descida ao inferno é uma referência tanto ao sepultamento do corpo, quanto às agonias que a alma passou. So when he was buried, he descended into Sheol or Hades. Então, quando ele foi sepultado, ele desceu a Sheol, ou Hades. In English, we say hell. Em inglês, nós falamos inferno. But hell really, hell gives us the idea of eternal punishment. Mas inferno nos traz à mente a ideia do conceito de castigo eterno. But hell is also a literal translation of Hades. Mas inferno também é uma tradução literal da palavra Hades. Hades doesn't necessarily mean the place of eternal punishment. Hades não é necessariamente o lugar de tormento ou de castigo eterno. So when we say he descended into hell, that doesn't necessarily mean that we are saying he descended into the place of eternal punishment. Nós falamos que ele desceu ao inferno, nós não estamos necessariamente dizendo que ele desceu ao lugar do castigo eterno. For example, Well, can we say that, então, a pergunta em português, podemos dizer que Hades é como se fosse a anticâmara do inferno. Eu não sei. Eu nunca ouvi isso antes. Let me explain just briefly the meaning of the word Sheol or Hades. Deixa-me explicar rapidamente o significado da palavra Sheol ou Hades. You read, for example, in Psalm 16, Nós vemos, por exemplo, em Salmo 16, at verse number
do verso 10. 16, verso 10. O Salmo. Psalm 16, 10. Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. You not become very soul in death. Yeah, okay, good. Well, Portuguese is better than English. Então, a tradução em português é melhor do que a tradução em inglês. The King James says, hell. A Bíblia King James usa a palavra inferno lá no verso 6. Em vez de morte, diz inferno. And so many Christians associate that hell with the place of punishment. Então, muitas pessoas, quando estão lendo a versão inglesa, estão fazendo aquela associação. Não deixarás a minha alma no lugar do castigo eterno. But David is there speaking of his burial place. Mas Davi está falando sobre o lugar do sepultamento dele. That's what Peter says in Acts 2. Por isso Pedro fala lá em Atos capítulo 2. He's contrasting and comparing David's burial with Christ's Ele burial. está fazendo algum contraste entre o sepultamento de Davi e o sepultamento de Cristo. And he says there that just as David is still in his tomb to this day, Ele diz como Davi continua jazendo lá no seu túmulo até hoje, no verso 29. on the contrary, Jesus has been raised from his tomb. Pelo contrário, Jesus foi ressuscitado, ele saiu do seu túmulo. So in the Old Testament and the New Testament, Sheol and Hades, Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Sheol ou Hades, they can speak in an abstract way of the state, status of death. está se referindo de forma abstrata ao estado da morte. Death as an idea. A morte como conceito. They can also be used to explain a literal location, the grave. Podem também ser referências para descrever um lugar literal, a cova. They can also be used to describe what we call the place of punishment. E também podem ser usadas essas palavras para descrever aquilo que nós conhecemos como o lugar de castigo eterno, o inferno. But here in Psalm 16 and in Acts 2, it's speaking of the little grave. Mas em Salmo 16, verso 10 e também em Atos 2, verso 29, são referências ao lugar literal de sepultamento. So when the Westminster Larger Catechism says that his descent, his burial is correct, Então, quando o Catecismo Maior de Westminster diz que descer ao inferno é uma referência ao seu sepultamento, está correto. he descended to Sheol or to Hades, hell, death. Porque ele desceu ao Sheol, ele desceu ao Hades, ele desceu à morte, ao túmulo. And then the other side is the descent of his soul. E o outro lado é a descida da sua alma. His body descends into the grave, his soul descends into hell, the suffering. O corpo desceu até o túmulo, a cova, e a alma dele desceu ao fundo do sofrimento. John Calvin says in his catechism this, O João Calvino diz no seu catecismo o seguinte: in order to satisfy for sinners, para satisfazer pelos pecadores, it was necessary that he should suffer para fazer satisfação pelos pecados dos pecadores, foi necessário que ele sofresse excruciating agony of conscience, uma agonia excruciante da consciência, as if he had been forsaken by God, como se ele tivesse sido abandonado por Deus, as it were that God was hostile towards como him. se Deus fosse seu inimigo. That's why he cries out, my God, why hast thou forsaken Por me? isso ele clama: Deus, meu, por que me desamparaste? Calvin describes the cross as God wrestling with the powers of hell. Calvino descreve a cruz como Deus lutando com os poderes do inferno. Because there he's experiencing the agonies of hell itself. Porque lá Cristo está experimentando as agonias do próprio inferno. And the idea that he on the cross is experiencing hell is found in Calvin's catechism. E a ideia, este conceito de Cristo lá na cruz sofrendo as dores do inferno mesmo, nós achamos no catecismo de Calvino. The Heidelberg Catechism that was just read. Também no catecismo de Hyde, que nós acabamos de ler. As well, John Knox in his Confession of Faith for the English Church in Geneva. Também o John Knox, na sua confissão para a igreja inglesa em Genebra. And also the Westminster Confession of Faith. Também a confissão de Westminster, Should I say? Okay, well, okay. I thought it was. So here we go.
tem a confissão de fé de Westminster. This is a confession that John Knox wrote for the English refugees in Geneva. Desculpa, então, voltando para a confissão que John Knox escreveu para os refugiados ingleses lá em Genebra. He said that he suffered his humanity, he permitted his humanity to be punished. Diz que ele permitiu que sua humanidade seja castigada with a most cruel death, com uma morte mais cruel, feeling in himself anger and severe judgment of God, sentindo nele mesmo a ira e juízo severos de Deus, even as if he had been in the extreme torments of hell. como se ele tivesse passado pelos extremos tormentos do próprio inferno. And therefore cried with a loud voice, my God, my God. Por isso clamou com voz alta, Deus, 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 Deus. You can see how Calvin and the language of the Heidelberg Catechism and Knox are all drawing upon Psalm 22. Vocês podem ver que tanto Calvino, Francisco Heidelberg e o próprio John Knox estão realmente baseando suas palavras no Salmo 22. So it's good to read Calvin's explanation in the Institute. Então, é bom ler a explicação de Calvino nas Institutas. But we most often find this idea in the commentaries of the Reformers themselves. Muitas vezes nós achamos esse conceito nos comentários dos reformadores. The commentaries on Psalm 22. Os comentários que eles escreveram sobre este Salmo 22. The Westminster Confession of Faith also has a slight reference to the suffering of Christ's soul. E a confissão de fé de Westminster também faz uma pequena referência ao sofrimento da alma de Cristo. Chapter 8, section 4. Capítulo 8, seção 4. Says this. Diz o seguinte: This office of the Lord Jesus este ofício do Senhor Jesus, did most willingly undertake, ele cumpriu com mais vontade, which that he might discharge. ele desempenhou, He was made under the law, ele foi feito sob a lei and did perfectly fulfill it. e a cumpriu perfeitamente. It says this: endured most grievous torments. Aí diz o seguinte: ele sofreu os tormentos mais severos Immediately in his soul, imediatamente na sua alma, and most painful sufferings in his body. e os mais dolorosos sofrimentos do seu corpo. So even the Westminster, although it says in the larger catechism, it does speak of the soulish aspect. Então, o Westminster, falando no catecismo maior sobre seu sepultamento, fala na confissão sobre esses dois aspectos do corpo e também há o sofrimento da alma. So the Westminster larger catechism gives a very precise understanding of the biblical passages. Então, o catecismo maior e o Westminster dá uma explicação, um entendimento bem preciso das passagens bíblicas. Again, like Psalm 16. Por exemplo, Psalm 16. On the other hand, the Heidelberg Catechism gives the practical understanding of that. Mas, por outro lado, o catecismo de Heidelberg dá mais ou menos a aplicação prática de tudo isso. There was an early commentator on the Heidelberg Catechism, Dos primeiros comentaristas sobre o catecismo de Heidelberg, Jeremias Bastigius. o nome dele é Jeremias Bastigius. He spoke about Christ suffering the weight of God's severity. Ele falou sobre Jesus sofrendo o peso da severidade de Deus. He says very strikingly Ele diz de uma forma bem chamativa that it was as if God had conspired his destruction. se Deus tivesse conspirado para destruí-lo. That's how much suffering Christ underwent for us. É tamanho sofrimento que Cristo padeceu por nós. All the sufferings that we deserve in hell, Todos os sofrimentos que nós merecemos no inferno, all of that he experienced for us on the cross. tudo isso ele experimentou em nosso lugar na cruz. And that's why the Heidelberg Catechism emphasizes the practical assurance of that. E por isso o catecismo de Heidelberg está enfatizando a segurança, o consolo prático disso. That when we recite that in our own liturgy, in our own E tradition, quando nós estamos citando essas palavras em nossa liturgia, we are assured that all of that was for me. nós podemos ter a plena segurança que ele fez tudo isso em meu lugar. And this language of the sufferings of the soul in the cross Então essa linguagem dos sofrimentos da sua alma na cruz has been described as a metaphor. tem sido descrito como metáfora. But we shouldn't say that sort of with slight. Nós não devemos dizer isso como uma baixo demais, uma Because leviana. the Bible itself speaks of feeling
feeling like you're in hell, as it were, in a metaphorical way. E a Bíblia até fala sobre sentir-se como se fosse no inferno de uma forma metafórica. The Bible uses metaphors to speak about feeling like we're in glory and feeling like we're in agony. A Bíblia usa metáforas para descrever quando nós estamos nos sentindo como se fosse em glória ou em agonia. You can read these later yourself, Isaiah 14, Psalm 18. Posso ler no outro momento, Isaías Isaiah 14, 14, Psalm 18, São 18. yeah, Psalm 88 as well. São 88. Let me just conclude this section with a little section, with a quotation from Caspar Olevianus. Deixe-me concluir essa sessão citando Caspar Olevianus. Olevianus was one of the main authors of our Heidelberg Catechism. Olevianus foi dos autores principais do Catecismo de Heidelberg. He wrote several commentaries on the Catechism. Escreveu vários comentários sobre o Catecismo de Heidelberg. As he lectured in Heidelberg and then later on in other parts of Germany. Ele lecionava em Heidelberg e também em outras faculdades lá na Alemanha. And he said, when we speak about burial and Ele descent, diz, quando você fala sobre sepultamento e descida, we're speaking about the sufferings of Christ that are visible, estamos falando sobre os sofrimentos visíveis de Cristo the sufferings that are invisible. e os sofrimentos invisíveis. So when we say that he suffered under Pontius Pilate, crucified, dead, buried, Quando nós falamos que ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, e morto e sepultado, those are his sufferings that were that can be seen. são os sofrimentos que eram visíveis. Descended to hell are the sufferings that could not be seen. E o desceu ao inferno é uma referência aos sofrimentos que não poderiam ser vistos pelos olhos humanos. Here's what Olevianus said. Deixe-me citar o mesmo. The point is that the creed sets forth what Christ suffered in the sight of men, O ponto é que o credo mostra aquilo que Cristo sofreu diante dos olhos dos homens. and then speaks of that invisible and incomprehensible judgment, E depois fala sobre aquele juízo invisível e incompreensível which he underwent in the sight of God, que ele sofreu diante dos olhos de Deus. that we might know Para que nós saibamos, not only that Christ's body was given as the price of our redemption, não somente que o corpo de Cristo foi dado para a nossa redenção, but that he paid a greater and more excellent price, mas que ele pagou um preço maior e mais excelente. the suffering of his soul, O sofrimento da sua alma, the terrible torments os tormentos terríveis of a condemned and forsaken man. de homem condenado e desamparado. Body suffered, soul suffered. O corpo sofreu, a alma sofreu. He suffered in man's sight, he suffered in God's sight. Sofreu à vista de homens e à vista de Deus. Comments, questions? Comentários, perguntas? Sobre uma palavra lá, o grego, ele tem, na nossa língua, cavalo, a gente entende animal, entende cavalo como uma parte do caminhão, ou da carreta que encaixa, cavalo, uma pessoa bruta que não se expressa normalmente, tem cavalo, uma potência de um motor de carro, também, sistema de cavalo. Uma palavra avis, no grego, ela quer dizer também várias. Então, a pergunta é que nossa língua portuguesa, às vezes, palavras têm vários significados. Né? Isso também se aplica à palavra avis, a grego, tem talvez vários significados. In Portuguese and English, sometimes the word means a bunch of different things. A bunch of different Hades does it have a bunch of different meanings in Greek, or is it basically just pretty much one meaning? Well, it's a good question. Boa pergunta. It's important when we learn any language É importante quando nós aprendemos qualquer língua. that we don't just plug in one definition for every word. Não apenas colocar uma definição para cada palavra. So we speak about, say, for example, in Hebrew and Greek, a semantic range. Então, nós falamos, por exemplo, sobre campo semântico das palavras. So if I would pick out a Portuguese dictionary and I would plug in one word for every English word, it wouldn't really come out right. Então, se eu pegasse, por exemplo, dicionário em português e eu colocasse uma ligação estreita entre uma palavra portuguesa e uma palavra inglesa, não iria funcionar. So words have a range because words are defined by their context. As palavras têm, de fato, um campo semântico definido pelo contexto.
And so, for example, I spoke about Sheol and Hades having three broad definitions. Por exemplo, eu falei sobre Sheol e Hades, como se fossem três definições mais amplas. And then I have lots of passages to show. E no meu livro eu cito muitas referências. But again, basically, Sheol and Hades speaks of an abstract idea of death. Sheol e Hades falam tanto de uma ideia, um conceito mais abstrato da morte. They can be used to speak of the physical grave in the ground. Pode também ser uma referência à cova física, a coisa física no chão. And they can be used to speak about hell. Também pode se referir ao inferno, no lugar de sofrimento. There are all kinds of other, particular, specific definitions, but these are the three sort of broader. Também tem outras variações desses, mas esses são os três principais. Só para me esclarecer definitivamente. Ele falou a respeito da morte de Desceu ao Hades como uma menção à descida de Cristo à sepultura. No momento que ele morreu, ele foi levado à sepultura. Mas quando ele fala da questão do seu tormento espiritual, ele está falando no momento que ele ainda estava agonizando na cruz, evidentemente, não é isso? Não é depois que ele morreu e o seu espírito então foi ser agonizado, porque enquanto ele ainda estava vivo na cruz. Então, pergunta sobre a gravação, quando o pastor está se referindo à descida física, à cova, com certeza é sepultamento. Mas quando fala sobre o sofrimento da alma, com certeza é uma referência à agonia dele na cruz, e não depois do sepultamento. So just making sure here, when you refer to go down that Hades, that's part of the body, right? But when you refer to the soul, that's the agony of him on the cross. It's not some subsequent agony after his body is going to the ground. That's right. So, certainly, Yeah. so, isso é exatamente isso. Other question? Tem outras perguntas? A parábola do rico e do lá em Suria, ela indica que o ser de Abraão, que era o paraíso e o inferno, eles eram em lugares próximos do meio plano, ou nós devemos entender uma referência com uma Bíblia, uma ligação entre eles, de uma outra forma. Eu concluo que aqui na palavra descrita pelo próprio Jesus Cristo é parábola eu queria saber o seguinte, porque aqui no versículo 4 aconteceu, morreu o mendigo e se levaram os anjos de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno? Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro sofrendo. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro embora do mundo. Parece que o rico, que está no inferno, que é um lugar consciente, ele vê o Lázaro no céu. Há condições de estar. Então, a pergunta, só para a gravação mais uma vez, são dois comentários sobre 16, a parábola, ou não a parábola, dependendo do ponto de vista, o rico e o mendigo, e fala sobre o homem rico que morreu e foi sepultado, e no inferno ele viu Abraão e Lázaro. Então, é possível entender então que lugares perto, lugares físicos perto, como entender isso? Mesmo que haja um grande abismo entre nós e fora. Pastor, isso é só também, eu acho que a resposta vai ser a mesma. Deixa eu só dar a primeira parte da pergunta para o pastor ficar raciocinando sobre isso. Anybody within hell, right? Being in hell. It said he lost. So it is a great abyss between us, right? So they get to communicate and talk, so how's it work? Is this a parable?
sua ressurreição. Entre a morte de Cristo e a sua ressurreição, onde estava Cristo? E se Cristo, quando morreu e antes de ressuscitar, existe um lugar onde vão os justos e os ímpios, que ainda não é o lugar final? A gente sabe que o lugar final é zero, e o dos ímpios é exatamente o lago de fogo ardente. Então, quando nós partimos daqui, antes da volta de Cristo, onde estaria o nosso espírito, nossa alma? A pergunta está. Você escreveu, está no inflação. The question of inflation is getting bigger, bigger. Só para a gravação é que está sempre. Jesus was afraid when he rose to the dead of the real between. And because, we get to the final recognition of believers, all the final moment so, and then more the question is, where do we go? And where do we went? So the question has become very, very long. You can just say here. Para a gravação foi apresentado perguntas sobre onde Jesus ficou, então, entre o sepultamento e a ressurreição dele, e, então, por que não fazemos também a pergunta onde nós ficamos depois da nossa morte, antes da consumação de todas as coisas, antes de os incrédulos irem para o lugar final deles e os crentes irem para o lugar final deles. So let me answer the first question: is it a parable or literal? Deixa eu responder a primeira pergunta que trata de se é uma parábola ou literal. It's a parable that has a purpose, and that purpose is at the end of chapter 16. É uma parábola que tem propósito que nós vemos no final do capítulo 16. Just like you read the beginning of beginning of chapter 16 is a parable about a dishonest manager. No início do capítulo 16 nós lemos uma parábola sobre um administrador infiel. And so you see in chapter 16 verse 1, there was a rich man, etc., etc. Nós vemos no capítulo 16 verso 1, havia homem rico, etc., etc. No doubt everybody would read that and say, that's a parable. E todo mundo lendo isso vai saber que é uma parábola. Notice in verse 19. Eu não quero, mas nas parábolas, por exemplo, se aqui fosse uma parábola, o rico está certo, mas aqui está dissimulado, dá um nome. Eu acho que o senhor está adiantando aqui, porque ninguém mencionou lá no nome, mas tudo bem. He's saying, wait a minute, it's true, he mentions the rich guy, but não esquece o guy name. E nas parábolas, o semeador saiu, não dá nome. O senador saiu a semear, mas aqui dá um nome. He said they not into a soul, there's always a reference in general. Here is a specific Christian name. He says, I'm being troublesome. Yes. Notice, though, again, chapter 16, verse 1. Vamos mais uma vez, para 16 verso 1. I don't have my Greek Bible with me, but I'll just assume in verse 19, it's the same language. A rich man, a rich man. Eu não tenho o grego em frente, mas a linguagem é a mesma. Havia um homem rico, na primeira parte, e na segunda parte do capítulo havia um homem rico. Notice why he is giving this illustration, I'll call it. Então, primeira coisa. Segunda coisa, notem por que ele está dando essa, digamos, ilustração. Point is at the end of chapter O 16. ponto nós achamos no final do capítulo 16. He's condemning the Jews. Está condenando os judeus. They have the law and the prophets. Eles têm a lei e os profetas. Even if somebody rose from the dead, they would not believe. Mesmo se alguém voltasse da morte, eles não iriam acreditar. That's his point. Isso é o ponto. The point is not for us to speculate and for us to find this. Isso não é para nós ficarmos especulando e achando detalhe aqui, detalhe ali. John Calvin wrote one of his earliest treatises on this chapter. João Calvino escreveu dos primeiros tratados dele sobre este capítulo. I'm not sure if it's translated, but it might be in his work. Eu não sei se tiver em português ainda. Só uma explicação. A palavra Lázaro, traduzindo para o grego, eu vi uma palestra no simpósio, quer dizer, filho da misericórdia. So he was doing
Lázaro era grego ou era judeu? É traduzido, Mas Lázaro era judeu ou grego? Jesus' stories give us one purpose, one point. Então, as histórias, ou as histórias que Jesus conta, nós temos que sempre procurar o ponto principal. E ele tem uma coisa moral que ele tem nos ensinos. The point here is the condemnation of those who will not believe. Olha o ponto que ele é a condenação daqueles que não creem. If his purpose was to give us a detailed explanation of the intermediate states, this conclusion would make no sense. Se o ponto dele fosse nos dar uma descrição detalhada do estado intermediário, então esta conclusão aqui não teria significado nenhum, não teria senso nenhum. So again, the point is the end of chapter 6. Então, mais uma vez, nós temos que olhar o ponto que ele faz, moral da história, no final do capítulo 16. Isso nos importa. When we look at the middle of chapter 16 and begin to draw a picture, Quando nós ficamos olhando no meio deste capítulo, tentando desenhar um quadro, you read the Roman Catholic Catechism, você lendo o catecismo católico romano, and even many evangelical Christians in America, e até muitos chamados evangélicos dos Estados Unidos, they use this passage, eles usam esta passagem, Roman Catholics and evangelicals, católicos romanos e chamados evangélicos, they develop their entire theology of the intermediate state on this. desenvolvendo toda a teologia do estado intermediário neste ponto. Verse 23 speaks of Abraham's bosom or his side. Verso 23 fala sobre o seio, o seio de Abraão, o lado de Abraão. Rome says this is the limbus patrum. This is the limbo of the ancient fathers. E Roma diz, isso é o limbus patrum, o limbo dos pais. Evangelicals in America say the same thing. E os evangélicos dizem a mesma coisa nos Estados Unidos. So, when we focus so much on the details of the name and the place and the finger and the water, we miss the point. Então, se nós ficarmos olhando e focando nos detalhes, o dedo e a água, e o nome e o lugar, estamos perdendo o ponto. So that was the first question. Então, esse é o primeiro ponto. I'm not sure if that question is very Eu important. não me converso das outras perguntas. Something about Where was Christ oh, after his body was buried? And where do we go? okay. Jesus Christ, of course, is God and man. Então, a pergunta sobre onde ficou Cristo depois do Certo Testamento, e antes da sua ressurreição, ele é Deus e homem. A true human nature has a body and a soul. Sua verdadeira natureza humana tem corpo e alma. His body was in the grave, O corpo dele estava no túmulo, wrapped up in linen cloths and let lie down. no tecido, deitado lá. His human soul A was alma in the humana presence of God, estava na presença de Deus. as he told Stephen the prophet. Como ele falou ao Adão na cruz. Where do we go? E nós, onde nós ficaremos? Notice in 1 Thessalonians 4, Veja em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, at verse 13. verso 13. On this comment. In 1 Thessalonians 4, verse 13, Primeira carta que fala aos Tessalonicenses 4:13. notice there he's not wanting Christians to be ignorant Ele não está querendo que os cristãos sejam ignorantes about those who have fallen asleep, that is, those who have died. com respeito aos que dormem, quer dizer aqueles que morreram. Because Christians ought not to grieve as unbelievers, those who have no hope. Porque os cristãos não devem se entristecer como os incrédulos, aqueles que não têm esperança. And verse 14 is almost like a creed. Agora veja o verso 14 aqui como se fosse um credo. We believe Cremos, Jesus died, Jesus rose again, Jesus morreu, ressuscitou. and that when he comes back, he will bring with him those who have died. Assim também Deus que diante de Jesus trará em sua companhia os que dormem. And then he says there, verse Porque 15, no verso 15, we who are alive, nós que estamos vivos, so speaking here of Christians who are still alive at the coming of Jesus, está falando sobre cristãos ainda vivos na volta de Cristo. we
will not precede those who have fallen asleep. De modo algum precederei os que dormem. The Lord himself will descend, verse 16, to heaven. Veja o verso 16, o Senhor mesmo vai descer. At the end of verse 16, the dead in Christ will rise first. Veja lá no final do 16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. He's bringing with him those who died. He's speaking of their souls. Ele traz consigo aqueles que morreram. Está falando sobre as almas deles. Their souls will come with him, and their bodies will then be raised. As almas vêm com ele e os corpos deles são ressuscitados. Verse 17. Veja o verso 17. Then we who are alive, who are left, Então nós, que estamos vivos, vindicados, we will be caught up together with them in the clouds. seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens. You notice that language, the language of a reunion. Veja que a linguagem é a linguagem de uma reunião. Caught up together with them. So those who are alive will be joined together with their Christian loved ones who come down. Seremos arrebatados juntamente com eles. Quer dizer que aqueles que estão vivos vão ser levados juntamente com os seus amados ressuscitados. Together we will all be with the Lord always. E juntos estaremos sempre consigo. Therefore encourage each other with these words. Tomai-vos fortes uns aos outros com esses palavras. Apparently there were some sort of teachers who were saying that Christians who died have missed the coming of Christ. Mas que tinha pessoas ensinando que os cristãos que morreram perderam a volta de Cristo. And Christians who were here in Thessalonica were afraid of their fate. E os cristãos desta igreja de Tessalônica estavam com medo do seu futuro. Paul's point is to comfort them by saying they are already with the Lord. E os crentes, corrigindo, os crentes estavam com medo. O que aconteceu com nossos amados que morreram? Então Paulo está confrontando, dizendo que eles estão com Cristo. That's why he can say in verse 14 that he's bringing them with him. Por isso ele pode dizer no verso 14 que Jesus vai trazer consigo. And we will with them join to the Lord. E nós, junto com eles, estaremos reunidos consigo. Those who believe in Christ before his second coming go to be with Christ in heaven. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo antes da sua volta, da sua segunda vinda, vão, depois da sua morte, estar com ele no céu já. Quer dizer que os que partiram antes da volta de Cristo estão no estado de sonolência. Eles são com Cristo. Aí é cristão. Você vê que eles estão nos céus. São vivos. Estão chegando. Então, pergunta, não sei se tem uma so we took a whole figured out. Okay, so the Christians are with Christ, so he comes. What about the other Christians? A pergunta é diferente. Os crentes que morrem antes da volta de Cristo, quando eles morrem, eles estão com Cristo. Conscientes. E os infernos? They are in punishment. Estão em castigo. Their final, ultimate punishment, of course, will be at the coming of Christ. Com certeza, o castigo definitivo e eterno deles vai ser feito e iniciado na volta de Cristo. Just like our final, ultimate resting place will be at the coming of Christ as well. Da mesma forma que nós, nosso descanso definitivo na glória vai ser inaugurado na volta de Cristo. There is heaven and hell now. Tem agora céu e inferno. But there is the finality of all that at the second coming. A finalidade de tudo isso na segunda vinda de Cristo. The Bible talks about the new heavens and new earth for believers. Então, a Bíblia fala para os crentes sobre os novos céus e nova terra. And the imagery of, lake of fire and so forth. E também usa a ilustração de, por exemplo, um lago de fogo que espera os incrédulos. Então, no caso, a situação depois da morte não é um estado, mas um lugar real. Com Deus ou sem Deus. Não existe esse lugar, né? Por isso a concepção que ele falou no início da palestra, existem muitas concepções de que eu acredito que a morte, que o sofrimento de Cristo terminou na cruz. Outros acreditam que ele foi sofrido no inferno. Outros acreditam que o sofrimento dele terminou na cruz, mas ele foi ali naquele lugar pregar ou não pregar, não sei o que ele foi fazer lá, mas foi. Né?
Então, é por isso que em minha dúvida, por quê? Porque a gente ensina. Eu tenho que aprender o que é certo para ensinar o que é certo. Então, esse estado intermediário depois da morte e antes da ressurreição é um lugar real, não somente o estado. Uns estão já na presença de Deus, na terceiro do céu, e outros estão no inferno, no lado, na cama do inferno, mas estão no lugar. E conscientes. Né? Então, depois da morte e antes da ressurreição, existe um estado, existe um lugar. Talvez, sei lá, que essa concepção norte-americana, sei lá, europeia, ou até mesmo brasileira, que baseia sobre esse Cristo, depois da morte no outro lugar, isso não convém lá no inferno, mas também a gente não pode cortar a possibilidade dele ter ido ou não. Né? É por isso que temos aqui. Deixa eu só. So, if we just take your and the unbelievers are already in suffering. But this one is just a state. It's actually wait, there's a peace. So if they are just in a state that they're actually so wait, I have a punishment all in Christ. And then we get back to the very first question of if there does exist punishment. Place of torment and refuge, or in the waiting room for hell, or whatever it's called. But there is a place. So, doesn't it make it still possible that Christ did go to that place? Actually saying that opens up the possibility that if there is a place of punishment now, a literal place. Where is that in Scripture? You understood? Yeah, I have a question. Então a pergunta é, se os crentes, depois de ter sua morte, antes da sua vinda de Cristo, estão com Cristo no céu, no lugar real, não somente um estado lá em espírito, as pessoas têm um lugar, e se os incrédulos morrendo antes da sua segunda vinda de Cristo, também não é apenas um estado, mas realmente um lugar onde eles não sejam castigados já, então isso não significa que talvez não seja completamente impossível a possibilidade, a posição em que Cristo foi para aquele lugar de castigo, né, depois da sua morte. E a resposta do pastor é: onde está isso nas Escrituras? So, obviously God is God, and so God is everywhere. Claro que Deus é Deus, Deus está em todos os lugares. This is not a question of whether or not God is in hell or he's not. He's everywhere. Não é uma pergunta se Deus está no inferno ou não, porque Deus está em todos os lugares. Just one example, Psalm 139 speaks of the Lord is in heaven, the Lord is below, God is everywhere. David cannot hide from him, even if he were in heaven. Por exemplo, o Salmo 139, Davi diz, posso estar no céu, posso estar baixo, mas se eu estou no céu, no inferno, Deus está em todos os lugares, eu não posso fugir da presença dele. In terms of whether the Son of God descended into some place, Mas em termos da questão se o Filho de Deus desceu para algum lugar específico, the passages we looked at that are typically said to teach this, I showed you that they did not mention that. os lugares, os textos clássicos para comprovar a posição que eu espero que eu já tenha mostrado para vocês que esses textos não estão ensinando tal coisa. So, the question, if I remember correctly, was it possible that he went there? Or, Doesn't that open the possibility? We need to, as Christians, we need to content ourselves with what God reveals. Nós, como cristãos, nós temos que nos contentar com aquilo que Deus revela. There are all kinds of hypothetical things that may or may not be possible, but Tantas coisas hipotéticas que podem ser possíveis ou não possíveis. what is important for us is to rest with what God has said. O que é importante para nós é descansar naquilo que Deus fala. Psalmist says in Psalm 131 that we need to be like little children. O salmista diz no Salmo 131 que nós devemos ser como pequenas crianças.
says, my eyes are not raised too high. I don't occupy myself with things too great and marvelous. Nem altivo é o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, Salmo 121. It's like a child who's been weaned by his mother. Eu sou como criança desmamada, nos braços de sono. They're speaking of his contentment in the Lord. Está falando aqui sobre o seu contentamento no Senhor. So it's important for us as we read the scriptures to focus on the things that are clear. Então é importante para nós, lendo as Escrituras, focarmos nas coisas que são claras. Not to speculate. Calvin described it as a labyrinth. We can speculate and get lost in the main. E não ficarmos especulando, porque Calvino descreveu a especulação como um labirinto. Nós vamos ficar confusos e perdidos. O lago de fogo e encheu, é a mesma coisa que o Atos. So is the lake of fire the same thing as Hades? A pergunta é se o lago de fogo e Hades é a mesma coisa? Is the lake of fire the same as Hades? Porque a região de Cristo vai para o lago de fogo. E os feiticeiros, fornecedores vão para o lago de fogo ou para o Hades, que não são os mesmos lugares do mundo. So in Revelation it says that these beasts to the lake of fire, like all the wicked and stuff, they get to the lake of fire too, they get to Hades, that is distinct places. Yeah, I haven't read Revelation, and I don't remember if it said that everything was thrown instantly away. I don't remember that. Então, nesse momento, eu não estou lembrado como Apocalipse 19, versículo 20. 1920. Apocalipse 19. Apocalipse 20. O doutor está pedindo aqui que são do tópico, né? É importante. Mas assim, porque o tópico é credo e a descida. A descida. Então, também para ser justo para a nossa passagem aqui, e se preparou para esse assunto, né? So, yeah. Well, I mean, we're running out of time, so should we stop now or? Yeah, just my last point was just to say a word about the benefits of retaining this part of the Apostles' Creed. Então, por causa da hora, eu vou agora encerrar o estudo falando rapidamente sobre os benefícios de mantermos esta parte do credo apostólico, Desceu no Inferno. When we recite or when we retain this clause, it links us with the ancient Christian Quando nós church. mantemos esta cláusula, isso é uma ligação entre nós e a igreja cristã da antiguidade. Why Reformed Christians, or at least think of ourselves as truly Catholic Por Christians. isso, nós, reformados, falamos sobre nós mesmos como crentes verdadeiramente católicos, no sentido universais. Secondly, it gives us assurance when we have doubts. Em segundo lugar, nos dá segurança quando nós estamos com dúvidas. Because we're assured that Christ actually fulfilled every prophecy of the Old Testament, including his suffering. E nós temos certeza que Cristo cumpriu certamente todas as profecias do Antigo Testamento, incluindo as profecias acerca do seu sofrimento. And that there's nothing left for us to suffer because he has suffered it all. E não sobra nada mais para nós sofrermos, ele sofreu tudo. It does give us hope in our own sufferings as believers. E também, em meio dos nossos próprios sofrimentos, esta frase nos dá esperança. Whether it's physical or emotional or spiritual suffering, Seja sofrimento físico, emocional ou mental, physical, mental, spiritual.